Olá, graça e paz. Eis que tenho o prazer de vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o irmão em Cristo, pastor José Freire, e você está aqui no canal Uma Visão Além. Nós vamos à oração no dia de hoje e em seguida nós vamos falar sobre visão espiritual. Deus, Ele quer melhorar a sua visão espiritual. Mas antes disso, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, deixasse, claro, o seu like, compartilhasse os nossos vídeos com mais pessoas. Isso é muito importante para nós, tá bom? Vamos à oração e em seguida a palavra. Santíssimo Deus, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez nós nos humilhamos perante as mãos poderosas do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pai bondoso, Pai santo, Pai de amor, Pai de justiça, Pai de maravilhas, a Tua palavra nos diz para nós buscarmos o Senhor enquanto podemos achá-lo, para nós invocarmos o Seu santo nome enquanto o Senhor está perto. Pai, a Tua palavra nos diz para nós buscar realmente o Senhor enquanto Tu estás perto, porque dias virão, meu Deus, em que não teremos esta oportunidade. Por isso nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós Te exaltamos. Deus, Deus poderoso e Deus grandioso. Ó Deus, Tu é o Deus que pode transformar vidas. Tu é o Deus que pode curar enfermos. E nesta oração, quantas pessoas estão enfermos, estão necessitados de um milagre, da cura divina de uma enfermidade. Aquele que se encontra, ó Deus, também internado em um hospital, aquele que está, meu Deus, atacado de uma enfermidade terrível, os que se encontram feridos, machucados. Só o Senhor é Deus, Deus que cura e Deus que liberta, Deus que transforma, Deus que renova. Faz a Tua obra de forma gloriosa em nossos corações, faz a Tua obra de forma tremenda em nossas vidas. Tire a tristeza, tire a amargura, tire o desespero, a depressão, abre portas para o desempregado, cura o enfermo em nome de Jesus, ó Deus poderoso. Traz a paz para dentro desta casa, para dentro deste lar, para dentro desta família. Que haja a libertação do oprimido, a libertação da pessoa possessa, a libertação desta opressão, deste mal, desta obra maligna. No nome do Senhor Jesus, eu Te apresento os ministros da Tua palavra. Todos os ministros da Tua palavra sejam abençoados, guardados, protegidos pelo Espírito de Deus. Te apresento a obra missionária, a guerra entre Israel e Hezbollah, peleja pelo bichinho de Jacó, a guerra entre Ucrânia e Rússia, meu Deus, que haja a paz, que haja a bênção de Deus e a proteção divina. Pai, é o que nós pedimos em nome do Seu Filho amado, do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, claro, deixe o seu like, tá? Dê like, é muito importante para nós. Vamos então, queridos, a palavra de Deus aqui no dia de hoje, palavra de Deus que tem como tema visão espiritual. Meu amado e minha amada irmã, Deus, Ele quer melhorar a sua visão espiritual. Isso é importante. A visão espiritual é a capacidade de discernir e entender a realidade do mundo espiritual. Os olhos espirituais podem ser abertos somente através do conhecimento
genuíno de Jesus Cristo, segundo Coríntios capítulo 3, verso 14. A visão terrena é a cegueira espiritual, né? A visão terrena e a cegueira espiritual são aliados entre si e contrárias à verdadeira visão espiritual. Veja o que o texto que está escrito em Efésios capítulo 1, verso 17 e verso 19 nos diz: Peço que Deus, o Pai glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento, para que cresçam no conhecimento dele. Peço que lhe ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Efésios 1, 17 e 19. Mas o que é uma visão? É alguma coisa vista em sonho ou em estado de êxtase, usada por Deus para comunicar uma mensagem a alguém. E muitos profetas nos tempos bíblicos tiveram visões divinas que foram registradas nas escrituras, como Daniel 2,19, Naum 1,1. Por outro lado, a visão também pode ser uma espécie de engano, pela qual se busca conhecer coisas futuras e obter conhecimentos ocultos. Está lá em Lamentações 2,14 e Ezequiel 13, versos 6 e 7. Mas o que significa ter uma visão espiritual? Ter visão espiritual significa ver além do que os olhos humanos conseguem enxergar, meus queridos. É ver o poder de Deus e não as circunstâncias que nos envolvem. Essa clareza diante de todas as situações da vida podem ser aperfeiçoadas através do conhecimento da palavra de Deus e da caminhada na fé, na comunhão com o Espírito Santo. Veja que o Salmo 119, verso 18 nos diz: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então, visão espiritual versus cegueira espiritual. Ter uma visão exclusivamente terrena da vida é o mesmo que ser cego espiritualmente. A cegueira espiritual é muito pior que a cegueira física, meus queridos, visto que conduz à tentação, Gênesis 3:6, a cobiça, Juízes 7:21, Josué, né? Ao pecado, João 9, verso 40 a 41, e a escuridão da morte. Como o cego caminhando, apalpando o muro, tateamos como quem não tem olhos. Ao meio-dia tropeçamos como se fosse a noite. Dentre os fortes somos como os mortos. Isaías 59, verso 10. Estudo, de um caso sobre a visão e a cegueira espiritual. No Evangelho de João, lá no capítulo 9, nós encontramos uma interessante história sobre a essência da visão espiritual e a resolução do problema do pecado da cegueira espiritual. Ela ensina-nos que tudo gira em torno do conhecimento de quem é Jesus e temos que crer nele. Essa passagem narra o episódio na qual Jesus curou o cego de nascença e era completamente desconhecido que alguma vez um adulto que nunca tivesse enxergado antes, ele pudesse ver. E isso deveria ter maravilhado todos, porque era uma forte evidência de que ele era o Filho de Deus. Mas os religiosos daquele tempo que não queriam enxergar esta verdade, porque eles estavam cegos espiritualmente. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu e havia expulsado, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? E disse Jesus: você já tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, creio, e o adorou.
Jesus falou assim, ó: eu vim a este mundo para julgamento, viste? A fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouviram dizer isto e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Jesus lhe disse: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que pode ver, a culpa de vocês permanece. João 9:32 ao verso 41. Então aqui nós vemos um contraste entre a atitude de um homem que nasceu cego, mas conseguia ver quem Jesus realmente é, João 9:33, e a atitude dos líderes religiosos que afirmavam ver e conhecer tudo, mas eles não enxergavam que Jesus era o Salvador enviado de Deus, João 9, no verso 34, no verso 41. Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que não veem, vejam, os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos, João 9, 39. Então a visão espiritual do ex-cego físico. Depois da cura física, aquele homem foi interrogado pelos fariseus, que descontentes expulsaram do templo. Isso significava, meus queridos, que ele estava excluído da comunhão religiosa daquela sociedade. Mas Jesus foi ao seu encontro e se revelou a ele, e o homem creu em Jesus e adorou Jesus. E este homem entrou na história cego e pedinte, mas agora testemunhava determinadamente sobre as maravilhas de Deus. E quando confessou a sua fé em Jesus como o seu Senhor e Deus, manifestando adoração verdadeira, aquele homem que fora curado da cegueira física passou também a enxergar as coisas espirituais. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Atos 28, verso 27. Então a cegueira espiritual dos fariseus, os líderes religiosos, os fariseus, tão descrentes, duvidaram que Jesus era o Cristo. E eles não admitiam que aquele grande milagre tivesse realmente acontecido. E por isso investigaram a vida dos pais do homem curado. Tão cegos eram eles, meus queridos, e eles queriam que a história da cura fosse falsa, para que assim pudesse expor Jesus como um charlatão, um impostor, um falso profeta. Mas apesar de todo o conhecimento que tinham e na vida dedicada à lei de Deus, aqueles homens eram os verdadeiros cegos da história. Tendo a luz à sua frente, preferiram permanecer na escuridão. E como mentes cauterizadas, não queriam enxergar que Jesus era de fato Filho de Deus, o Salvador prometido. Veja 2 Coríntios 3,14. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. 2 Coríntios 3,14. Como enxergar o mundo espiritual? É isso que nós vamos aprender. Essa é uma questão complicada. Não existe uma receita, nem uma lista de passos para ter visões do mundo espiritual. Embora algumas pessoas da Bíblia tenham tido visões do mundo espiritual, isso não quer dizer que todas as pessoas que quiserem vão ter. Deus, na sua sabedoria, considera isso a uns e a outros não. Contudo, meus queridos, nós entendemos que a Bíblia aconselha-nos a sermos cristãos espirituais. Isso significa ter discernimento, compreensão, dada para todos nós através do Espírito Santo acerca do mundo espiritual. E assim, meus queridos, nós encontramos nas Escrituras algumas orientações que poderão melhorar a nossa visão espiritual. Veja os 5 conselhos. Ore, tá? O primeiro conselho é você orar. O segundo conselho: olhe para Deus para receber inspiração e ajuda. Olhai para ele e serem iluminados, e os vossos rostos não ficarão decepcionados. Salmos 34:5. O terceiro, o terceiro ponto é: como Jó, persevere, seja preparado pelas aflições. Eu tenho te conhecido só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, verso 5.
O quarto ponto: mantenha puro o seu coração. Para quê? Para possuir a visão celestial. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Mateus 5:8. E o quinto ponto: fique junto de Jesus, ouvindo sua palavra, mesmo em dificuldades. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras? Lucas 24, 31, 37. A dor da perda do mestre era tão grande que afetou a visão dos discípulos. Depois da morte de Jesus, mas eles se mantiveram na fé, ouviram, caminharam com o Senhor no caminho de Emaús, até que o reconheceram à mesa. Mantenha-se unido a Jesus por meio da Bíblia, meu querido, e da oração, e assim você vai ter uma vida muito grande, buscando a visão celestial. Toda a visão espiritual que temos aqui não se compara com a visão perfeita que teremos lá no céu, porque agora nós vemos com pouca nitidez, Coríntios 13, 12, 1 Coríntios, mas na eternidade nós veremos ele como ele é. Primeira Epístola de João 3:2. Lá veremos plenamente, com uma visão perfeita, a glória de Cristo. João 17, 24. Mas como está escrito: nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Nada se compara a essa visão espiritual. Então busque diariamente enxergar na realidade celestial, preparada para aqueles que amam o Senhor. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.